A CPI do Senado começou ontem e eu ouvi duas coisas que eu não posso ficar calado. Porque um senador do Rio Grande do Sul, chamado Luiz Carlos Enzzi... Apenas uma colocação, senador Renan, Vossa Excelência como relator, foi colocado aqui os recursos de Manaus com o fato determinado. O governo federal, o ano passado, liberou mais de 10 bilhões de reais para o estado de Manaus e para as prefeituras do estado do Amazonas. Senhor presidente, ilustres deputados, esse cidadão que é senador da República, ele deve ter gazetado as aulas de geografia e de aritmética, porque ele não entende nada, ele está falando do estado de Manaus. Não existe estado de Manaus. Manaus é capital do estado do Amazonas. Mas, tentando entender o que ele disse, ele está querendo dizer os recursos que foram mandados para Manaus e para os demais municípios do estado do Amazonas. Muito bem, esta cartilha que todos os anos eu publico, e este ano eu publiquei uma consolidada de 2017 a 2020, e ela traz todas as transferências dos governos federal e estadual. Vamos ver no ano de 2020 quanto foi que os municípios receberam. Vejam, de todas as transferências, Fundo de Participação, Fundeb, todas as obrigações constitucionais foram 5 bilhões e 50 milhões de reais. Isso no ano inteiro. Então ele não sabe somar, porque na conta dele deu 10 bi, e eu estou mostrando aqui que só são 5 bi. Eu estou à disposição desse senador para nós navegarmos. Agora, se ele dividir 5 bi por 62 municípios, ele vai ver que isso dá pouco mais de 80 milhões por cada município. Então, não é esse rio de dinheiro que ele vem querer dizer que houve. Relembrando que em 2019 foram transferidos 4 milhões 550. Então, nós tivemos um crescimento aí de 500 milhões. Mas se você dividir 500 milhões por 60 municípios, 62, você vai ter 8 milhões a mais para cada município. Portanto, não existe esse rio de dinheiro que o senador negacionista, porque ele nega a geografia e ele nega a aritmética. Não é nem a matemática, é a aritmética, é a tabuada. Somar, diminuir, multiplicar e dividir. No caso aqui é só somar, que ele não sabe somar e nem conhece geografia. Deve ter sido um péssimo aluno no curso primário. Então, quero repudiar a maneira como esse senador falou, se referindo a Manaus, Amazonas e, de modo geral, a todos os prefeitos das nossas cidades. Vejam que durante o ano, quando a pandemia começa, ali em março e abril, os recursos caíram. E aí depois eles sobem e depois voltam a cair. Então foi assim o ano de 2020. Os dados estão aí, eu estou à disposição. Se o senador quiser sentar à frente de um computador, ele vai dizer como é que ele chegou nessa soma e eu vou mostrar a ele como é que eu cheguei na minha soma. Muito obrigado, senhor presidente. O meu repúdio a este senador Luiz Carlos Enzzi.